Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu senti muito forte no meu coração de gravar esse vídeo falando da minha experiência sobre o encontrar Jesus, né? É tudo tão mistificado, né? Tudo tão confuso, pelo menos para mim, sempre foi confuso quando eu era criança. Os meus pais, eles eram católicos. E a gente frequentava a igreja todo domingo, né? Eu sou batizada na igreja católica e tenho primeira comunhão na igreja católica, né? Mas já quando eu fiz a primeira comunhão, eu já fiquei meio assim do confessar ao padre, né? Por que eu tenho que confessar a alguém e me intermediar perante Deus? Mas foi isso que me ensinaram, que eu precisava de alguém me intermediando a, a Deus, né? Um intermediário entre mim e Deus. Isso já não me fazia muito sentido, né? E a minha infância, ela não foi muito fácil, né? Eu acredito que cada um tem os seus traumas, mas a minha infância ela não foi muito fácil. Eu venho de uma família muito humilde e eu fui muito rejeitada pelas pessoas, né? Por ser pobre, por morar numa casa muito humilde mesmo. A casa que eu morava era muito humilde. E, e eu via muita violência, muita, muita maldade das pessoas, né? E eu não acreditava que aquilo fosse tudo que existisse, né? Eu acreditava que as coisas não eram exatamente daquele jeito, porque era muita maldade, muita agressividade, né? Eu via muita agressividade das pessoas naquela época, quando eu era criança. Eu mesma, eu apanhei quando eu tinha acho que uns 12 anos, de alguém que simplesmente me viu e não foi com a minha cara, e me bateu. Então, aquela agressividade toda de uma certa forma me traumatizou, né? Porque eu acreditava que não era aquilo, mas era tudo que eu via. Então, eu acabei me fechando para as pessoas. Eu virei um bicho internamente. As pessoas podiam até não perceber, mas internamente eu tinha muito medo das pessoas, porque era muita agressividade. E isso eu fui crescer aqui, eu cresci com isso, né? Acreditando no amor, acreditando na gentileza, mas as pessoas me fizeram acreditar que não. Porque você ser gentil, você ter um coração amoroso, você é tonto, né? Você apanha na rua porque você é tonto, porque você tem que, né? Tem que ser mais. Tem que ter uma certa agressividade. É lógico que você tem que saber se defender, né? Mas tem que saber como, né? Então eu fui acreditando, eu acreditei que o mundo era assim mesmo, que o mundo é só dor, agressividade, e me escondi, né? Acabei desacreditando no amor, de que existia alguma coisa, e isso ficou, eu enterrei dentro de mim. Aí eu fui crescendo, né? A minha adolescência, ela foi uma adolescência muito boa, né? Eu conheci pessoas incríveis, pessoas que para a sociedade eram tidas como marginais, éramos tidos como marginais porque a gente andava de skate. Eu era metida a andar de skate, né? Não vou dizer que eu andava de skate, mas estava lá. E a gente saía, a gente ia para shows de rock, que era o que a gente gostava, com pessoas maravilhosas que a gente nunca fez mal a ninguém, a gente só se divertia, a gente se encontrou a nossa turma, a nossa tribo, e assim a gente vivia. E a minha adolescência, ela foi simplesmente muito incrível. Eu era muito livre, fazia tudo o que eu queria, entre aspas, né? Eu não tinha, eu vestia a roupa que eu queria, é, eu me expressava da forma que eu queria, e foi muito, ia para onde eu queria, saía com meu namorado, que eu fiquei 7 anos com ele nessa época, de adolescente pra
juventude, né, 20 e poucos anos. E a gente se divertia muito e a turma era muito bacana. Só que em algum momento eu me perdi de novo e me fechei novamente, né? Deixei de ser livre. Aí vem aquela cobrança da sociedade de você tem que trabalhar, você tem que fazer faculdade, aquela coisa toda. E a gente vai batalhar, né? Vamos batalhar, vamos trabalhar pra gente poder, né, se sustentar. Isso tinha muito em casa, porque você precisa trabalhar, né? Porque tem que sustentar e essa coisa muito pesada, né? Não que não se tenha que trabalhar, né? Mas é ter que estudar, né? Ter que com 12, 13 anos ter que trabalhar, não sei, né? Vai depender do jeito que se é colocado isso, né? Acho que tudo depende da forma que se é colocada. Aí comecei a trabalhar e me perdi. Mudei completamente quem eu era, as roupas que eu vestia, a forma que eu me comportava, que era a minha forma de me comportar em essência, que era como eu gostava de ser, as roupas que eu usava, e a vida foi indo. Aí acredito que por volta do ano 2000, 2000 e pouquinho, 2010, 2010, 2011, esse vazio gigante no meu peito, né, eu não sabia o que era, né, era só ter que trabalhar, ter que lutar, ter que sobreviver, porque precisa disso, precisa fazer aquilo, e tem que fazer, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo, e aquele vazio no meu peito que nada fazia sentido pra mim disso tudo. Aí acabei começando a frequentar uma igreja evangélica. E pra mim a religião evangélica é uma religião muito bonita, porque eu vejo que é a única que fala de Deus, né? Não fala de santos como na católica, fala de Deus, do Espírito Santo, da forma que eles entendem, do entendimento que eles têm neste momento, do entendimento que eu tinha naquele momento, porque se eu estava lá era porque eu precisava estar lá para entender muitas coisas. Eu me batizei na igreja evangélica, para mim é incrível, a adoração, os louvores e todos os ensinamentos que tem ali dentro é maravilhoso, eu acho demais. Aí por alguns motivos pessoais e familiares acabei deixando a igreja, né? E por muito tempo eu vivi sem religião, em dor. Era uma dor muito grande, eu posso dizer que eu vivi no inferno, né? Vivi no inferno e, e antes disso, ainda na minha infância, né, pra lá, a gente sempre ouve falar em encontrar Jesus. E eu pensava, encontrar Jesus, o que é encontrar Jesus, gente? Quem é Jesus? Como que eu encontro Jesus? O que eu vou fazer quando encontrar Jesus? Né? E a gente tem esse... E o meu sobrenome antes de solteira é de Jesus e eu acabei tirando porque eu não gostava de Jesus, né? Porque parece, é tão imposto pela religião, pela sociedade, algumas coisas, que parece que quando você encontra Jesus, você tem que deixar de fazer tudo que você gosta, você tem que deixar de ser quem você é para fazer o que ele quer, né? É uma coisa meio estranha, uma coisa meio que parece que meio forçada, meio... para mim era estranho, eu não conseguia entender o que era encontrar Jesus e rejeitei. Quem é Jesus, né? Aí comecei o processo na religião evangélica e ainda sem entender o que é encontrar Jesus, que todo mundo fala e que principalmente nas religiões falam em encontrar Jesus. E aí eu fui seguindo em 2017. Eu comecei a frequentar uma casa espírita. Depois de algum tempo eu comecei a trabalhar lá também. Ali começou a outros conhecimentos, né, outros entendimentos e
uma nova direção, saindo da matéria, né? Saindo da religião na Terra, né? Na 3D, para um entendimento um pouquinho acima, né? Já da espiritualidade, e comecei a adentrar nesse caminho. E sempre em profunda dor, não sabia o que eu estava fazendo aqui, né? E não sabia e queria me esconder, queria fugir, queria morrer. Como eu já comentei no vídeo anterior, queria morrer e não entendia o que eu estava fazendo aqui, eu não quero estar aqui, eu não quero viver. E toda essa violência e as pessoas que não se respeitam, as pessoas que não têm a menor compaixão pelo outro e aquela coisa. Aí eu comecei a estudar sobre espiritualidade. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi de Saint Germain, né? Eu não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro de Saint Germain, o primeiro livro que eu li, que Saint Germain fala, é um mestre do raio, do sétimo raio, violeta, né? Para quem não sabe, existem 7 raios, né, que regem a Terra, cada um com a sua energia, e ele é da transmutação. Aí eu comecei a fazer alguns comandos mentais, né, para transmutar as coisas e começar a limpar, né, o meu mental e aquela bagunça toda que era. Aí fui frequentando essa casa, foram havendo limpezas, banhos, né? Comecei a estudar desesperadamente, li muita coisa mesmo, muitos livros de espiritualidade, de diversos autores que falam sobre a espiritualidade, né? Sobre li Trilogia das Sombras, li Trilogia da Luz e diversos outros livros que foi me abrindo abrindo conhecimento, porque quando a gente encarna aqui na Terra, a gente esquece tudo, a gente sabe tudo, né? Em espírito a gente sabe tudo. Tudo entre aspas também, né? Mas a gente sabe como que funciona as coisas, né? A gente sabe qual é o propósito da obra de Deus, né? O propósito da obra de Deus não é isso. Esse trabalhar desesperadamente para acumular coisas, acumular bens e quando alguém fala que você precisa melhorar, a pessoa acha que precisa ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter um celular novo. Não se pensa em melhorar a si mesmo, né? O que existe dentro de mim, né? Melhorar a mim mesmo, em ser uma pessoa melhor, né? Quando se fala em melhorar, se pensa em bens materiais. E a obra de Deus não é isso, né? Aí fui seguindo em dor, em profunda dor, muita dor. Acabei tendo um AVC, como eu já falei no vídeo anterior. E a partir dali eu comecei a buscar ainda mais, né? A buscar o encontrar Jesus, né? Se eu acredito que há alguma coisa além e dizem tanto em encontrar Jesus, vamos procurar, né? Aí eu fui procurando, estudando. Tem um canal que eu assistia na época, que falava muito sobre reforma íntima. Eu assisto o canal até hoje, mas não tanto mais quanto eu assistia todas as palestras, tudo. Todo dia eles postavam um vídeo, todo dia eu assistia. Às vezes assistia 2, 3 vezes para ver se assimilava melhor, para entender. E aí veio o reforma íntima, né? O fazer a reforma íntima, né? Esse entendimento, né? Que veio o entendimento da reforma íntima. Aí comecei numa profunda reforma íntima, né? Todos aqueles sentimentos que eu tinha de raiva, de ódio até das pessoas, né? Portanto, por toda a maldade que acabou existindo na minha vida, aí comecei a limpar tudo isso. Então, é muito difícil, é muito complicado você ter que olhar para esses traumas. É como você pegar uma ferida aberta, né, e cutucar essa ferida no braço, na mão, por exemplo, né? Sei lá, e cutuca, joga álcool pra
Então é praticamente a mesma coisa, é a mesma dor. Você vai lá, você vê uma ferida, você abre ela e você tem que drenar, tirar tudo aquele, né, aquela sangue, fazer aquela sangria para poder cicatrizar. Então foi todo esse processo que eu fiz durante esse tempo, 5, 6, 7 anos, que se intensificou nos últimos 2 anos, né, que teve um maior entendimento, uma maior limpeza e essa reforma íntima, vamos me melhorar, não é isso, né? Vamos me melhorar, vamos melhorar. E eu pedindo para Deus que me guiasse, que me orientasse, porque eu não aguentava mais aquilo e não era aquilo que eu acreditava em algo mais. Eu acreditava no amor, só que a gente não vê isso aqui. A gente está num planeta de provas e expiações e é um planeta de dor, então a gente vai passar por prova a todo momento, né? E é um planeta que ainda existe muita maldade. Não é assim que funcionam as coisas, mas é o caminho, é o processo da obra de Deus, né? Aí é tudo um entendimento maior sobre isso. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, eu pedindo tanto, né, e eu quero amar todo mundo, eu quero respeitar tudo, eu amo os bichinhos, eu amo as plantas, mas eu quero respeitar toda a obra de Deus. Eu quero respeitar as pessoas, porque toda a dor que eu sinto, eles também sentem, só que eu não conseguia ter essa empatia e essa compaixão, né? E eu pedindo para Deus me ajudar nisso, ajudar a amar as pessoas, a entendê-las, a ter compaixão. Até que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu ainda fumava, fumei durante muito tempo, uns 20 anos mais ou menos. Eu já havia parado de beber, porque eu também bebia, eu já havia parado de beber, e o processo de parar de fumar tava bem complicado, tava me cobrando muito porque eu não tava conseguindo e pedindo para Deus e querendo parar de fumar e não conseguia. Aí eu tava na parte externa da minha casa, fumando, quando eu senti a presença de Jesus que veio rapidamente e me perguntou: o que você quer? Aí Jesus te pergunta o que você quer. Eu quero ser como você. Eu quero ser mestre de mim mesmo. Né? Foi uma coisa muito rápida, mas que eu sinto perfeitamente, eu lembro perfeitamente do amor, da ternura, do cuidado. E ele simplesmente falou: é só isso que eu preciso saber. E a partir daquele momento se intensificou ainda mais. A limpeza, a quebrar crenças, e ele começou a me lapidar. Ele começou a me lapidar porque todos nós somos seres divinos, somos centelhas divinas, somos sementes de Deus. E o processo é esse, o processo vem da gente sair da maldade, né? E aprender o amor. E eu saí da maldade, toda a maldade do mundo, e consegui encontrar o amor. E Jesus me achou e me ajudou nesse processo, e ele me ajuda até agora. Porque o encontrar Jesus é entender que só existe o amor. Que o encontrar Jesus é a gente entender que a gente tem que ser como ele, né? Ele esteve aqui, ele não precisava encarnar, mas ele veio por amor a Deus, por amor a nós, para mostrar o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas ele veio mostrar pra gente como a gente deve se portar perante o mundo. Ele não vai nos salvar no sentido de que a gente pode fazer o que a gente quiser e ele salva, já salvou porque ele foi crucificado. Isso é mito. Isso não é verdade.
né? Ele veio como um professor, como um mestre, que já passou por todos os processos que precisa passar e encontrou o amor incondicional. E essa é a obra de Deus. Deus cria seres iluminados, só que a gente tem que correr atrás disso, né? É uma coisa por merecimento, você tem que buscar aquilo que você deseja. E quando você entende o processo, fica tudo mais simples. Porque não que eu seja perfeita porque eu descobri isso. Não, eu só mudei o caminho. Antes era o caminho do egoísmo, o caminho da inveja, o caminho da raiva, do ódio. Esse era o caminho que eu seguia antes, né? Mas não, agora a partir do momento que você entende, você segue o caminho do amor. Então você vai tentando e se policiando e vai aprendendo a amar, né? Esse é o ser como Jesus é. É você tentar imitá-lo e você vai imitando e vai tentando ser cada dia melhor na sua, né? A gente erra para aprender. Errou, o problema não é o errar. O problema é se manter no erro, né? Continuar fazendo a mesma coisa. Se a gente erra, percebe o erro e modifica, é um aprendizado, né? Então, esse é o encontrar Jesus. O encontrar Jesus é encontrar o amor. É entender que tudo é amor, que Deus é amor. Que a gente está envolvido num campo amoroso, porque se não existisse esse campo amoroso de sustentação, tudo já estaria destruído. Se com esse campo amoroso a gente já consegue, o ser humano consegue destruir muita coisa, imagina se não tivesse esse campo amoroso. Então a gente precisa entender que a vida, Deus, é muito além do que a gente pode ver. Porque na maioria do tempo, Deus fica só na nossa boca, ele não está no nosso coração. A gente fala de Deus, né? Mas a gente não vivencia o que é Deus, o que é o amor. Porque Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus, né? Um ser humano, e eu tenho ele como o meu ídolo de verdade, é o Jesus, não o espírito dele, porque você estar encarnado, passar por tanta maldade e ainda assim continuar amando, né? A expressão máxima do amor de Deus, né? Isso que Deus deseja pra gente. E a gente precisa não existe luz sem sombra, né? Nem sombra sem luz. A gente precisa ver as sombras e dominá-las pra gente poder ser a luz, né? A gente é luz, mas domina as nossas sombras e toda a maldade que um dia existiu, porque não tem como a gente saber o que é o amor se a gente não vivenciar o ódio, né? A, a maldade, né? A gente precisa, não tem como a gente sabe, a gente ser grato até, né? A gente não dá valor para a água até a gente ter sede. No momento que a gente ter sede e que não tem, a gente dá o valor. E é a mesma coisa na obra de Deus, né? A gente vê toda essa, vamos dizer, destruição, maldade, porque para mim não existe maldade. Hoje eu entendo que é só falta de consciência mesmo e todo mundo pode ser, todo mundo pode e vai ser, cedo ou tarde, querendo ou não, ser lapidado, porque essa é a obra de Deus, né? Ele pega um cristal bruto e transforma num diamante. E é isso que todo mundo um dia vai ser, um diamante, né? Só que a gente com o nosso ego egoísta, né? A gente olha pro outro e julga, né? O ego é muito chato, né? Quando a gente entende o que é o ego também nossa, como é chato. É muito chato. Né? Meu ego é muito chato e é bem complicado quando a gente entende e percebe, mas é libertador também, porque daí você deixa todas essas coisas, né? De tem que ser assim, esse tipo de coisa. Então, gente, o encontrar Jesus, né, é entender que a gente tem que ser como Ele. Não esperar que Ele nos salve, fazendo todas as coisas que a gente faz, as coisas mundanas, vamos dizer assim, coisas mundanas que eu digo que são coisas do ego, né? É só a gente perceber, a gente vê as atitudes no dia a dia, né? A gente vai no mercado, por exemplo, as pessoas não têm paciência numa fila de mercado, né? E isso já a gente já percebe como que é.
o ser humano, mas isso não é a realidade, porque depende de cada um de nós mudar ou não, né? O mundo, a mudança no mundo, ela realmente começa dentro de nós, porque a partir do momento que a gente é gentil, não tem como o outro não ser gentil, né? E assim a gente vai sendo exemplo daquilo que, que deve, de como deve ser, né? E por muito tempo eu fiquei em dor porque eu tinha vergonha de ser gentil. Eu tinha vergonha, eu me achava uma tonta. Nossa, como você é tonta, todo mundo aí se matando, se degladiando e você querendo ajudar. Nossa, como você é tonta. E aí, né, aí eu entrei em dor, porque eu queria fazer, mas, né, não pode, é feio, você é tonta, né, nossa, Juliane, nossa, de novo você com esse assunto. Mas não tem o que fazer, né? É assim, a gente tem que ser uma pessoa melhor. E eu separei alguma... o Encontrar Jesus, que eu achei na internet, é a definição por IA. Tô achando incrível as definições de IA, certeza que não é só a inteligência artificial que está por trás dessas coisas. Mas antes a obra de Deus, ela é feita para ser respeitada. Ser respeitada de um inseto a um ser humano. A gente tende a não respeitar nada, né? A gente respeita só o que está à nossa volta, o que nos interessa, né? Porque a gente tem um amor condicionado, né? Então a gente respeita a nossa família por interesse e não tem esse amor incondicional por tudo e por todos, porque o amor de Jesus é isso, é amar a tudo e a todos, né? Inclusive uma pedra, um inseto, e a gente não tem o direito de matar um bichinho porque a gente é maior, né? Porque ele não tem consciência. Como a gente sabe, a gente não se comunica com ele. Mas será que ele não se comunica, né? Então é muito... A obra de Deus, ela é para ser respeitada. Deus, ele cria, ele cria pra gente, né? Ele já é tudo. Ele nos serve e a gente faz o quê? A gente destrói, né? A gente acumula pra gente. Se a gente puder tirar do outro pra gente, a gente tira, mas não é isso, né? Ninguém precisa perder pra gente ganhar. Não existe essa competição. É tudo que a gente criou aqui na matéria, na Terra, de competição, de cargos, de poder. Isso tudo é ilusão, a ilusão da matéria. Isso não existe no plano espiritual, na criação de Deus. Deus, ele não quer a nossa perfeição. Ele quer um coração com boas intenções, para a gente seguir o caminho do amor. Ele não quer que a gente seja perfeito. Perfeito é só ele. A gente nunca, por mais que a gente melhore, a gente nunca vai ser perfeito, né? A gente pode ser melhor a cada dia, mas Deus é a perfeição. A gente nunca, não tem como a gente chegar à perfeição de Deus. Ele é o criador de tudo, ele é tudo que existe. A gente está dentro dele, ele é tudo. Ser amor como Jesus é viver um amor incondicional. Amor que transforma, não julga e se estende a todos, não só a nossa família, aos nossos amigos, não, a todos, a tudo e a todos. Até aqueles que não nos querem bem, principalmente, porque é muito fácil a gente amar quem nos trata bem, né? Agora, amar quem nos faz mal, esse é o amor de Jesus, né? Esse é o amor incondicional que Deus quer que todos nós sintamos. Porque quando a gente sente o amor ele sai da gente, né? O amor tá dentro de nós, ele expande, né? Ele jorra para fora. Então é nosso. Da mesma forma que quando a gente sente ódio, o ódio está dentro de nós e esse ódio sai para fora, né? Então, sentir amor ou sentir ódio é aquilo que a gente é dentro da gente. E se é muito bom sentir amor, é muito bom você ficar em paz, é muito bom você, né? Por que vai sentir ódio? Por que vai ficar com essa, né, com esse peso todo? Se dá pra ser bom, dá pra ser agradável. Isso, isso envolve a prática do perdão, né? O amar aqueles que não querem o nosso bem. Ele vai envolver a prática do perdão, da compaixão
e da obediência à obra de Deus, porque Deus cria tudo por amor, para o amor. E a gente tem que entender isso, né? Entender o amor, o caminho do amor. O amor como demonstração de Deus, o amor como demonstração de Deus. O amor de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Deus, que é a fonte de tudo que existe, Deus é a fonte do amor. O universo, o combustível do universo é o amor. Se a gente não colocar amor naquilo que a gente faz, é ilusão. A gente pode até estar vendo, materializando diversas coisas, mas se não tiver amor, é ilusão, porque a criação é amor. O amor de Jesus, né? Falando do amor de Jesus, a transformação interior. Então esse amor que Jesus demonstra, que é o amor que a gente tem que alcançar, é um amor que transforma as pessoas por dentro, não apenas nos comportamentos. A pessoa é o amor, ela é a manifestação, porque ela de dentro para fora, ele jorra. O amor sai de dentro dela porque ela já se transformou e entendeu. O perdão, né? Esse amor não tem como ter o perdão, é um amor que se entrega, perdoa e busca o bem do outro, mesmo quando se sente injustiçado. Então, mesmo quando a gente se sente injustiçado, o amor incondicional, ele não se apega aos interesses particulares, né? Ele se apega ao bem do todo, né? Ao bem de tudo, e não só ao bem individual e particular nosso, que é o que a gente vive, né? O interesse particular, o meu, tem que ficar bom para mim. Não, a gente tem que ver o que é bom para o todo. E quando a gente percebe isso, se todo mundo viver dessa forma, vai ser bom para todo mundo vai ter tudo. Né? Não tem competição, não tem nada, porque Deus não é competição. Deus emana a todo momento tudo que a gente precisa. Né? A gente que é egoísta, né? E a gente tem que entender que não é assim que funcionam as coisas, porque não é assim que funcionam as coisas. O amor estende-se a todos, não só a quem interessa, né? Porque a gente ama condicionado e se não tiver mais interesse, a gente não gosta mais, né? Jesus amou a todos. Até no momento da crucificação ele amou. E naquele momento de dor, extrema dor, ele disse: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Isso é amor incondicional, esse é o amor. Isso é encontrar Jesus, é entender o amor, entender esse amor, entender e lutar, né? Lutar contra as maldades que existem dentro de nós para ser, né, esse amor, vencer, né, o mal, entre aspas, né, a inconsciência da verdade e encontrar o amor de verdade. Ser amor é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí aqui a gente precisa começar a nos amar, né? Começar a nos tratar melhor, porque como que a gente pode amar o outro se a gente tem tanta dor dentro da gente, né? E foi esse o processo que eu tive, de muita dor, eu tive que, né? A gente dá o que a gente tem, não tem como a gente dar alguma coisa que a gente não tem, é impossível, não tem como. Se eu tenho uma caneta, eu posso dá-la. Se eu não tenho a caneta, não tem como eu dar uma caneta. E é a mesma coisa, né? Então a gente precisa tudo começa dentro da gente. Começa com a gente vai se entendendo, vai buscando, vai se amando, vai entendendo como funciona, né? Vai se curando, vai buscando para depois de tudo limpo, né? A gente poder colocar para fora essa expressão do amor. É como uma lâmpada, né? Quando ela tá suja por dentro, ela solta pouca luz, né? Quanto mais limpa essa lâmpada estiver por dentro, mais luz ela vai emanar, né? Vai expandir. Isso é o que a gente tem que fazer. Ir limpando dentro para estar cada vez mais brilhante para fora, porque senão é tudo externo, é ilusório a gente achar que pegando aqui, pegando ali, pegando, né, a gente vai ter alguma coisa, não, tudo a parte da gente. O amor incondicional, ele não teme.
Ele expulsa o medo e a necessidade de castigo. O amor que Jesus quer que a gente sinta, o amor que Ele é um amor que não julga, é um amor que transborda, é um amor que só é o amor, né? Não tem condições, Ele é simplesmente por ser. Então é isso, gente, o encontrar Jesus. Encontrar Jesus é isso, é entender que a gente pode ser como Ele, é entender que a gente pode fazer o bem, é entender que a gente pode ser pessoas melhores cada dia, trabalhando, se policiando, cuidando de si, se curando, né? Estando presente, observando os pensamentos, observando o sentimento, observando as nossas emoções e conversando com a gente mesmo, dando bronca na gente, né? Que a gente das coisas que a gente pensa e sente e reprogramando a mente para entender que só o amor existe, né? O resto é tudo ilusão que a gente acredita com crenças que são colocadas pra gente por controle mesmo, pra gente sentir medo e viver, né, nesse medo, nessa ilusão de que o amor não existe, de que Deus é julgador, de que Deus castiga. Não. Deus é amor, Jesus é amor, né? E a obra dele é que sejamos como ele. É isso, gente. Encontrar Jesus é sermos uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, mais gentil, que tem amor por toda a criação do Pai. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Até mais.